Bom dia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estarmos mais um dia bendizendo a Deus e meditando em sua palavra, que é libertadora. Como diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, segunda-feira, 21 de novembro de 2022, estamos na última semana do tempo litúrgico. Ontem foi uma festa maravilhosa, a festa em que celebramos Cristo, Rei do Universo. E hoje, meu irmão, minha irmã, nós estamos meditando e comemorando a apresentação de Nossa Senhora no templo. É uma festa linda, celebrada principalmente na Igreja Oriental, tanto pela Igreja Católica Romana quanto pela Igreja Ortodoxa. Essa festa foi embasada no Evangelho Apócrifo de São Tiago, quando diz que Nossa Senhora foi apresentada no templo aos 3 anos de idade por Santana e São Joaquim, porque eles não poderiam ter filhos, assim como a mãe de Samuel apresentou Samuel no templo. Nossa Senhora foi consagrada ali no templo e ficou dos 3 aos 12 anos do templo. A sua mãe falecera, o seu pai faleceu, e ela foi então entregue a José, que seria o seu esposo, aos 12 anos. Então Maria fica ali dos 3 aos 12, sendo preparada no templo. Por isso o conhecimento dela da palavra de Deus e da Bíblia, né? Por isso a devoção e a simplicidade dela. Maria foi preparada para ser mãe do Salvador. Peçamos a Nossa Senhora também que nós possamos ser preparados para acolher o Salvador em nossos corações. Que Nossa Senhora rogue por cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, eu convido você agora a apertar aí o sininho de notificação, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Já é inscrito? Que bacana! Então divulgue para as pessoas da sua rede social, seu grupo de oração, da sua comunidade, para que mais pessoas conheçam o canal da RCCBH. Meu irmão, minha irmã, pega comigo agora a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos de 46 a 50. Mateus 12, 46 a 50. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A mãe e os irmãos de Jesus. Jesus falava ainda à multidão, quando veio a sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhes falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te falar. Jesus respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai e que está no reino dos céus, este é meu irmão, minha mãe e minhas irmãs. Meu irmão, minha irmã, essas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos mergulhar no texto bíblico. A palavra fala que Jesus estava falando às multidões. Quando veio, a sua mãe e seus irmãos esperavam do lado de fora a ocasião de lhes falar. Precisamos entender o texto bíblico com algumas coisas aqui. Primeiro, Jesus estava, como sempre, falando à multidão. E Jesus não perdia a oportunidade de ensinar alguma coisa àquele povo. E de repente vem a sua mãe, Nossa Senhora, e seus irmãos. Olha, nós sabemos que na linguagem do povo de Israel, da linguagem hebraica antiga, não tinha uma palavra que diferenciava primo de irmão. Então, a palavra irmão significava parente próximo. Em várias passagens na Bíblia a gente consegue confirmar isso, e se fôssemos pegar e fazer o estudo, veríamos essa confirmação. Mas eu vou citar simplesmente o exemplo de Abraão e de Ló. Os dois não eram irmãos, eles eram tio e sobrinho, mas a palavra ali fala
quando menciona Ló e Abraão como irmãos, e outras passagens mais. Então, provavelmente ali seriam os primos de Jesus, como nós temos entre os apóstolos aqui, Tiago, que era primo de Jesus. Então, nós temos essa denominação para parente próximo. Então, os parentes de Jesus estavam ali do lado de fora e queriam conversar com Jesus. Mas Jesus aproveita a oportunidade quando alguém fala: tua mãe e teus irmãos estão aí, ou seja, os seus parentes, a sua família está aí. E Jesus então aproveita, deixa e fala: quem são minha mãe e meus irmãos? E aponta para a multidão, aponta para os seus discípulos e fala: esses são minha mãe e meus irmãos, aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Este é minha mãe e meus irmãos. Olha, Jesus não estava de maneira alguma recriminando ou rejeitando a sua mãe e os seus parentes. Pelo contrário, ele estava dando um ensinamento espiritual. Porque Jesus é o primogênito do Pai. Jesus é aquele que veio, meu irmão, minha irmã, para ser o primogênito. E por isso, ele está ensinando ali que ele é o primogênito do Pai, que nós, pelo batismo, seríamos também inseridos na grande família do povo de Deus. É um ensinamento da dimensão espiritual, da nossa filiação divina, porque lá, na carta aos Romanos, fala que nós recebemos uma filiação divina pelo Espírito Santo que faz clamar em nós: Abba, Pai. E nós percebemos em outras passagens bíblicas que Jesus começa a tratar os seus discípulos de irmãos. Em Mateus 28:10 fala, quando ele ressuscita, ele fala para as mulheres: vai e avisa meus irmãos. Então Jesus não está ali recriminando Nossa Senhora, não está rejeitando a sua família de sangue, mas ele está dando ensinamento de que todos nós que seguimos a palavra de Deus, que fomos batizados, que vivemos uma vida nova em Cristo, somos família de Deus, somos o corpo de Cristo, como diz lá em Coríntios. Nós somos o corpo de Cristo. Somos filhos do mesmo Pai que é Deus. É isso que Jesus está ensinando. E aí, meu irmão, minha irmã, é o ensinamento que vem muito forte no nosso coração. Nós somos filhos de Deus, somos irmãos em Jesus, por isso precisamos nos amar. Por isso Jesus fala muito do amor ao próximo, porque já imaginou você maltratando alguém da sua família? Nós precisamos ver no outro também um filho de Deus. Agora, em relação a Nossa Senhora e aos irmãos de Jesus, provando que ele não estava ali desprezando Nossa Senhora, eu queria falar duas coisas. Primeiro, ele fala que minha mãe e meus irmãos é aquele que faz a vontade de Deus. Ora, quem é que fez a vontade de Deus mais do que Nossa Senhora? 13, 14 anos, dá o seu Fiat e serve como porta de entrada da salvação no mundo. Não tem. Não tem. Então, Maria também fez a vontade de Deus de maneira excelente. Ela se inclui entre aqueles que Jesus falou, aquele que faz a vontade de Deus. São José, aquele homem santo, que teve uma revelação em sonho, e a partir daí ele protegeu a mulher e protegeu o menino. Um exemplo de pai, um exemplo de homem, fez a vontade de Deus. Então, de maneira alguma, Jesus exclui a sua família. Ele inclui, mas ele está falando: a minha família é muito maior. A minha família é muito mais abrangente, porque a minha família são aqueles que foram eleitos para entrar no reino dos céus. Jesus tem um cuidado especial com Nossa Senhora, porque lá em João 19, 25 a 27, ele entrega Maria ao discípulo amado e fala: mulher, eis aí o teu filho. E fala para o João: João, eis aí a tua mãe. Então Jesus tem um cuidado com a família de sangue, mas ele nos ensina que existe uma família espiritual, que são a família dos filhos e filhas de Deus. Olha que coisa linda. Trazendo para a nossa vida hoje, trazendo para mim, para o meu dia a dia. Primeira coisa, meu irmão, minha irmã, Jesus ele falava à multidão.
Quando veio, a mãe e seus irmãos esperavam do lado de fora a ocasião de lhes falar. E aí, eles esperavam Jesus para conversar com ele. Mas Jesus, ele tinha pressa em cumprir a missão dele. A missão dele naquela hora era evangelizar. Nós temos tido pressa em cumprir a nossa missão. Nós temos tido pressa em levar a palavra de Deus. Ou nós temos dado tempo para coisas secundárias. Primeiro ponto. Segundo ponto. O Senhor fala: a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Nós temos feito a vontade de Deus na nossa vida. Nós temos feito a vontade de Deus no nosso dia a dia. E aí tem 2 pontos. Primeiro, descobrir qual é a vontade de Deus para mim. Qual que é o projeto de Deus para mim? Deus tem um projeto para cada um de nós. Deus tem um projeto para mim. E muitas vezes nós temos dificuldade em descobrir qual é esse projeto. O mundo às vezes fala alto ao nosso coração, a vaidade, os desejos do dia a dia. E é necessário perguntar para Deus: Senhor, qual que é a sua vontade para a minha vida? Talvez, por falta dessa pergunta, nós temos feito a vontade de muitas coisas. Talvez a nossa própria vontade, a vontade das pessoas. Mas o Senhor nos chama a atenção aqui que nós vamos fazer a vontade de Deus. O projeto de Deus. Por quê? Porque quando nós construímos o projeto de Deus, nós estamos criando moradas no céu. E aí ele vai também falando para mim sobre a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Eu tenho reconhecido no outro um filho amado de Deus. Eu tenho respeitado e valorizado o outro. É uma pergunta que eu preciso fazer nessa manhã. Como está a relação minha com o próximo? Como está a minha relação com o meu irmão? Se somos filhos de Deus, fazemos parte de uma grande família espiritual. E nesse sentido é necessário que nós possamos tratar o outro, como a palavra nos ensina, melhor do que a nós mesmos. Cuidar desse relacionamento de filhos de Deus. O nosso grupo de oração, por exemplo, a nossa igreja, é o lugar do encontro dos filhos de Deus. Tem sido assim? Eu tenho festejado, celebrado com os meus irmãos de caminhada. E às vezes a família precisa se ajudar, se apoiar. Não é verdade? Eu tenho apoiado os meus irmãos de caminhada. Eu tenho ajudado as pessoas que me procuram. É uma reflexão que preciso fazer nessa manhã. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Ora, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Mas primeiro é necessário compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E como que eu consigo compreender isso? Primeiro pela minha intimidade com o Senhor, pela minha oração pessoal. Através da palavra de Deus, a cada dia Deus vem revelar os projetos dele na minha vida. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quais são os projetos dele para a sua vida? Tem acolhido a vontade de Deus? Tem aceitado os projetos dele? É uma reflexão que eu preciso fazer. E nós vamos rezar agora, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de aceitar, de viver a vontade de Deus em nossas vidas. Porque fomos chamados para sermos família de Jesus, para construirmos o reino de Deus. Senhor, nesta manhã nós queremos te louvar, te bendizer, te adorar por este evangelho maravilhoso, Senhor. A tua palavra nos orienta, Senhor, sobre essa realidade espiritual de que somos família de Deus. Tu és, Senhor, o primogênito do Pai, aquele que veio para nos libertar, Senhor, derramar o teu sangue na cruz por cada um de nós. E em ti, Jesus, nós somos resgatados, Senhor, à condição de filhos e filhas de Deus. A Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. E diz ainda que dentro de nós não tem um espírito de timidez, mas um espírito de filiação divina que clama: Abba, Pai.
Jesus nos revela no Evangelho, por esta passagem, que nós, a partir do batismo e dessa entrega ao plano de Deus, ao projeto de Deus, nos tornamos filhos amados de Deus. E como filhos, irmãos de Jesus. E é esse irmão que dá a vida por mim, dá a vida por você, dá a vida por cada um de nós. Nós queremos experimentar essa vida, Senhor, que o Senhor trouxe na cruz. Mas nós queremos também te pedir, Senhor, a graça de amar as pessoas, de amar os nossos irmãos. Senhor, porque muitas vezes nós convivemos com o outro, talvez com rispidez, com aridez, sem perceber que o meu irmão também é filho de Deus, que nós também fazemos parte de uma família espiritual. Tem uma música secular da Legião Urbana que diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Meu irmão, minha irmã, é uma música secular de um grupo de rock brasileiro que você deve ter escutado na sua vida, mas que nos ensina algo maravilhoso, algo puramente evangélico, que está entre os mandamentos, sobre os novos mandamentos de Jesus, que resume a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu preciso amar o próximo. Sabe por quê? Porque o próximo também é filho de Deus, também faz parte dessa grande família celestial. E nós somos irmãos uns dos outros, por causa do Filho primogênito do Pai, Jesus Cristo. Senhor, dai-nos a graça de amar, como se não houvesse amanhã. Dai-nos a graça, Senhor, de amar o próximo. Por isso, tira do nosso coração toda mágoa, todo ressentimento, Senhor, todo espírito de divisão, de partido, Senhor, e dai-nos a graça de reconhecer no outro um filho amado de Deus. Que nós possamos amar, Senhor, porque o amor é o cumprimento da lei, porque o amor é que transforma todas as realidades. E meu irmão, minha irmã, vai louvando ao Senhor por essa palavra, que nos revela que quando vivemos o Evangelho, quando fazemos a vontade do Pai, nós somos contados entre os filhos de Deus, entre a família de Jesus. Muito obrigado, Senhor. E eu convido você agora a contemplar a multidão, o espanto da multidão quando Jesus fala: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Porque na hora eles não compreenderam, como muitas vezes nós também não compreendemos sobre o que Jesus está falando. Mas contempla também o rosto de Jesus, essa certeza de uma realidade espiritual que nos faz ser filhos e filhas de Deus. Vai contemplando isso, vai deixando isso cair no seu coração. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. E que Jesus é seu irmão mais velho, é o nosso irmão mais velho que deu a vida por nós, para nos resgatar. Ele é o primogênito do Pai que nos abre acesso ao Pai novamente. Contemple essa realidade e agradeça a Deus. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.